Joana d'Arc médium. Infância de Joana d'Arc. Ao som plangente do Ave Maria, vibra a memória sua e do céu irradia, Saint-Yves d'Alveidre. Ao pé das colinas que bordam Moza, algumas choupanas se agrupam em volta de modesta igreja. Para cima e para baixo, verdes campinas se estendem, que o riozinho de límpidas águas rega. Ao longo das vertentes sucedem-se plantações e vinhedos, até a floresta profunda, que se eleva qual muralha em frente dos oveiros. Floresta cheia de murmúrios misteriosos e de gorjeios de pássaros, donde surgem, por vezes, de improviso os lobos, terror dos rebanhos, ou os homens de guerra, saqueando e devastando, mais perigosos que as feras. É Dom Remy, aldeia ignorada até então, mas que pela criança a cujo nascimento assistiu em 1412, se vai tornar célebre no mundo inteiro. Lembrar a história dessa criança, dessa donzela, constitui ainda o melhor meio de refutar os argumentos de seus detratores. É o que antes de tudo faremos, apegando-nos de preferência às circunstâncias, aos fatos que hão permanecido na obscuridade, alguns dos quais nos foram revelados por via mediúnica. Numerosas obras, primores da ciência e da erudição, se têm escrito sobre a Virgem de Lorena. Longe de mim a pretensão de igualá-las. Este livro se distingue de tais obras por um traço característico. Ilumina-o aqui e ali o pensamento da heroína, graças às mensagens obtidas dela em condições satisfatórias de autenticidade, mensagens que se encontram, sobretudo, na segunda parte do volume. Ele se torna como um eco de sua própria voz e das vozes do espaço. É por semelhante título que se recomenda a atenção do leitor. Joana não descendia de alta linhagem. Filha de pobres lavradores, fiava a lã junto de sua mãe, ou guardava o seu rebanho nas veigas do Moza, quando não acompanhava o pai na charrua. Não sabia ler nem escrever, ignorava todas as coisas da guerra. Era uma boa e meiga criança, amada por todos, especialmente pelos pobres, pelos desgraçados, aos quais nunca deixava de socorrer e consolar. Contam-se a respeito anedotas tocantes. Cedia de boamente a cama a qualquer peregrino fatigado e passava a noite sobre um feixe de palha, a fim de proporcionar descanso a anciães extenuados por longas caminhadas. Cuidava dos enfermos, como por exemplo do pequeno Simon Musnier, seu vizinho, que ardia em febre, instalando-se-lhe à cabeceira, velava-lhe o sono. Cismadora gostava à noite de contemplar o sol, o céu rutilante de estrelas, ou então de acompanhar de dia as gradações da luz e das sombras, o sussurrar do vento nas ramagens ou nos arbustos, o rumorejo das fontes. Todas as harmonias da natureza a encantavam, mas a tudo isso preferia o toque dos sinos. Era-lhe como que uma saudação do céu à terra. E qualquer que fosse o acidente do terreno onde seu rebanho se abrigasse, lá lhes ela ouvia as notas argentinas, as vibrações calmas e lentas, anunciando o momento do regresso, e mergulhava numa espécie de êxtase, numa longa prece em que punha toda a sua alma ávida das coisas divinas. Malgrado a pobreza, achava meio de dar ao sineiro da aldeia alguma gratificação para que prolongasse, além dos limites habituais, a canção de seus sinos.
penetrada da intuição de que sua vinda ao mundo tivera um fim elevado, afundava-se pelo pensamento nas profundezas do invisível, para discernir o caminho por onde deveria enveredar. Ela se buscava a si mesma, diz Henri Martin. Ao passo que entre seus companheiros de existência, tantas almas se mantêm fechadas e, por assim dizer, extintas na prisão carnal, todo o seu ser se abre às altas influências. Durante o sono, seu espírito, liberto dos laços materiais, se libra no espaço etéreo, percebe-lhe as intensas claridades, retempera-se nas possantes correntes de vida e de amor que aí reinam, e ao despertar, conserva a intuição das coisas entrevistas. Assim, pouco a pouco, por meio desses exercícios, suas faculdades psíquicas despertam e crescem, bem cedo vão entrar em ação. No entanto, essas impressões, esses cismares, não lhe alteravam o amor ao trabalho. Assídua em sua tarefa, nada desprezava para satisfazer aos pais e a todos aqueles com quem lidava. Viva o trabalho, dirá mais tarde, afirmando assim que o trabalho é o melhor amigo do homem, seu amparo, seu conselheiro na vida, seu consolador na provação, e que não há verdadeira felicidade sem ele. Viva o trabalho é a divisão que sua família adotará e mandará inscrever-lhe no brasão, quando o rei a houver feito nobre. Até nas insignificantes minúcias da existência de Joana se manifestam um sentimento muito vivo do dever, um juízo seguro, uma clara visão das coisas, qualidades que a tornam superior aos que a cercam. Já se reconhece ali uma alma extraordinária, uma dessas almas apaixonadas e profundas, que descem à terra para desempenhar elevada missão. Misteriosa influência a envolve, vozes lhe falam aos ouvidos e ao coração, seres invisíveis a inspiram, dirigem-lhe todos os atos, todos os passos, e eis que essas vozes comandam, ordens superiores se fazem ouvir. É-lhe preciso renunciar à vida tranquila. Pobre menina, de 17 anos, deverá afrontar o tumulto dos acampamentos. Em que época? Numa época bárbara, em que quase sempre os soldados são bandidos. Deixará tudo, sua aldeia, seus pais, seu rebanho, tudo o que amava, para correr em socorro da França, que agoniza. A boa gente de Vancouleurs, que se aspiada de sua morte, que responderá: foi para isso que nasci. A primeira visão lhe produziu num dia de verão, ao meio-dia. O céu era sem nuvens e o sol derramava sobre a terra, modorrenta todos os encantos de sua luz. Joana orava no jardim, contíguo à casa de seu pai, perto da igreja. Escutou uma voz que lhe dizia: Joana, filha de Deus, sê boa e cordata, frequenta a igreja, põe tua confiança no Senhor. Ficou atônita, mas levantando o olhar, viu dentro da ofuscante claridade uma figura angélica, que exprimia ao mesmo tempo a força e a doçura, e se mostrava cercada de outras formas radiantes. Doutra vez, o Espírito, o arcanjo São Miguel e as santas que o acompanhavam falam da situação do país e lhe revelam a missão. É preciso que vás a socorro do Delfim, para que, por teu intermédio, ele recobre o seu reino. Joana, a princípio, se escusa. Sou uma pobre rapariga que não sabe cavalgar nem guerrear. Filha de Deus, vai, serei teu amparo, responde a voz. Pouco a pouco, seus colóquios com os espíritos,
se tornavam mais frequentes. Não eram, porém, de longa duração. Os conselhos do alto são sempre breves, concisos, luminosos. É o que ressalta de suas respostas nos interrogatórios de Ruém. Que doutrina te revelou São Miguel? Perguntam-lhe. Sobre todas as coisas, dizia, sê dócil e Deus te ajudará. Isto é simples e sublime ao mesmo tempo, e resume toda a lei da vida. Os espíritos elevados não se comprazem nos longos discursos. Ainda hoje, os que podem comunicar-se com os planos superiores do além não recebem mais do que instruções curtas, profundas e marcadas com cunho de alta sabedoria. E Joana acrescenta: São Miguel me ensinou a bem proceder e a frequentar a igreja. Com efeito, para toda alma que aspira o bem, a inteireza nos atos, o reconhecimento e a prece são as condições primeiras de uma existência reta e pura. Um dia São Miguel lhe diz: Filha de Deus, tu conduzirás o Delfim a Rens, a fim de que receba aí sua digna sagração. Santa Catarina e Santa Margarida lhe repetiam